meus queridos alunos, meu nome é Karen e eu sou professora de língua portuguesa. Antes de começarmos com os desafios dessa semana, vamos falar sobre 3 assuntos e que vai ajudar vocês nos desafios dessa semana. O primeiro assunto é sobre os tipos de narradores. O segundo, nós vamos falar sobre os sujeitos. E o terceiro, nós vamos falar sobre os predicados. Nós temos 3 tipos de narradores. O primeiro é o narrador personagem. Ele conta a história na primeira pessoa do verbo e também participa dela. O segundo é o narrador observador. Ele conta a história na terceira pessoa do verbo, mas ele não participa das ações. E o terceiro e último é o narrador onisciente. Ele conta a história em terceira pessoa e às vezes permite certas intromissões narrando na primeira pessoa do verbo. Vamos falar agora sobre o sujeito. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual se declara alguma coisa dentro da oração. Lembrando que a oração é uma frase estruturada através do verbo. Veja o exemplo. Eles quebraram a janela. Quem quebrou a janela? Eles. Então, nesse caso, eles é o sujeito dessa oração. Vamos falar sobre o predicado. O que é o predicado? É o que se declara a respeito do sujeito. Veja o mesmo exemplo abaixo. Eles quebraram a janela. Quem quebrou a janela? Eles. O que sobra? Quebraram a janela. Quebraram a janela vai ser o meu predicado. Vamos falar agora sobre os 3 tipos de predicados. O primeiro é o predicado verbal, o segundo é o predicado nominal e o terceiro é o predicado verbo nominal. Vamos lá? O predicado verbal, ele tem 2 características. Ele é sem verbo de ligação e sem predicativo do sujeito. Veja o exemplo abaixo. O aluno perdeu a aula. Quem perdeu a aula? O aluno. Nesse caso, o aluno é o sujeito desta oração. E o que sobra, nós aprendemos que é o predicado. Analisando esse predicado, nós percebemos que perdeu não é verbo de ligação e essa aula não é predicativo do sujeito. No caso, o predicado é verbal. Vamos falar agora do predicado nominal. O nominal, ele possui verbo de ligação e predicativo do sujeito. Veja alguns exemplos de verbos de ligação e o que é o predicativo do sujeito. Vamos a um exemplo. O rei ficou desesperado. Quem ficou desesperado? O rei. Nesse caso, o rei é o sujeito desta oração. O que sobra é o predicado e nós vamos analisar esse predicado. Ficou é verbo de ligação? Ele está nessa listinha em cima. E desesperado é predicativo do sujeito? Também. Então, nesse caso, nós temos um predicado nominal. E, por último, o predicado verbo nominal. Ele possui um verbo que não seja verbo de ligação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Veja o exemplo. Ele abriu a porta feliz. Quem abriu a porta feliz? Ele abriu a porta feliz. Então, nesse caso, o ele vai ser o sujeito desta oração. O que sobra, nós aprendemos que é o predicado. Analisando esse predicado, nós podemos perceber que abriu é um verbo e ele não é de ligação e feliz é predicativo do sujeito, pertence a ele. Nesse caso, o predicado é verbo nominal. Na próxima aula, vamos falar mais sobre os tipos de predicados.
Vamos agora para os desafios dessa semana. O desafio número 1 está relacionado à interpretação de texto. Você deverá ler o conto A Carteira, do autor Machado de Assis. E, em seguida, você deverá responder as alternativas A e B no seu diário de bordo. A letra A está pedindo para que você identifique o autor e, em seguida, o narrador. Lembra do que foi falado anteriormente. E na letra B, você vai falar sobre o personagem principal. E o desafio número 2 está relacionado aos conteúdos de sujeitos e predicados. Você deverá ler a tirinha do John e do Garfield e, em seguida, responder as alternativas A, B e C. Lembrando que é sobre sujeitos, predicados e os tipos de predicados. Até semana que vem, pessoal. Espero que tudo que foi falado aqui nesta aula venha ser de utilidade para todos vocês. Um abraço a todos. Eu me despeço de vocês e até a próxima, gente. Tchau!